Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês 15 livros ambientados em ilhas. Sim, ilhas é o tema deste vídeo. Eu sempre adorei histórias que se passam em ilhas desde criança. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu escrevi um livro, aqueles livros que crianças escrevem, e o nome do livro era A Ilha. O livro se passava numa ilha. Eu sempre tive um fascínio assim por histórias que se passam em ilhas, porque é uma região afastada, né, que fica isolada, tudo pode acontecer numa ilha. Sempre achei um tema, uma ambientação bem fascinante para histórias no geral, né, tanto em filmes, quanto séries, quanto livros. Então há um tempo já eu vinha fazendo uma listinha desde o ano passado em histórias que se passam em ilhas, acho que desde a metade do ano passado, tanto é que eu comprei algumas. E eu não li todos os livros que eu vou comentar aqui, eu li alguns. Inclusive eu vou colocar tudo em ordem cronológica de publicação. A lista fica então como recomendação para quem também, assim como eu, adora histórias que se passam em ilhas, né? Alguns eu já li, outras eu vou ler, mas quem quiser montar a sua listinha. Com certeza várias outras histórias não estão inclusas na minha lista, porque, né, eu tenho um limite de histórias que eu conheço. Mas claro, se você quiser deixar aqui embaixo a sua recomendação de uma história que se passa em ilha, fique à vontade, inclusive irei adorar para montar cada vez mais, incrementar a minha listinha pessoal. Eu acho que o tema ilha sempre desperta também o tópico da sobrevivência. Não que toda ilha seja totalmente afastada e sem infraestrutura, né? Porque conhecemos ilhas que têm toda a estrutura possível e que não exatamente exijam, assim, algo relacionado a uma sobrevivência. Mas muitas dessas histórias que estão aqui vocês vão perceber que são com esse tema também. Mas são livros distintos, são livros de momentos, períodos diferentes, autores, nacionalidades diferentes, inclusive de gêneros diferentes. Claro que alguns temas irão se repetir, mas, por exemplo, eu tenho aqui histórias que foram publicadas de 1719 até 2020. Então temos aí um período longo de tempo nessa temática. A lista é composta por um livro do século XVIII, 3 do século XIX, 9 do século XX, ou seja, o grosso da lista, e 3 do século XXI. Se vocês fizerem as contas, na real são 16 livros, mas eu vou explicar, né? Dois eu considero como um. Entre os gêneros são variados mesmo. Tem aqui suspense, mistério, romance de aventura, caça ao tesouro, ficção científica, epidemia, questões existenciais, ética científica. Então, assim, realmente são histórias diversas que, claro, muitas têm o tema sobrevivência em comum, algumas com suspense também, né? Porque eu acho que ilha também desperta muito essa questão do mistério. Vários autores, roteiristas, enfim, já utilizaram muito a temática de ilha para despertar aqui uma atmosfera de mistério. E vocês, claro, terão isso aqui também na nossa lista. Aquele aviso de sempre, tudo que eu mencionar vai estar aqui embaixo nos comentários, mas deixa pra ver no final pra ir descobrindo os livros aos poucos. Também, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e, se gostar do vídeo, curte aqui embaixo, isso é bem importante pra divulgação do vídeo. Então vamos lá para a nossa listinha recheada de histórias ambientadas em ilhas. Em ordem cronológica, eu acho que vocês já sabem muito bem qual é o primeiro livro que eu vou mostrar aqui, um dos grandes clássicos da literatura e um dos mais famosos quando nós estamos falando de uma ilha, publicado em 1719, Robinson Crusoe. Eu preciso ler esse livro, gente, é um dos que eu estou devendo, um dos que eu mais quero ler. Eu comprei essa minha ediçãozinha aqui na Black Friday do ano passado, então ela é recente, e eu quero ler este ano. Esse é um clássico de sobrevivência, que nós temos este náufrago numa ilha e ele precisa aprender a sobreviver ali. Robinson Crusoe está isolado numa ilha, ele passa muitos anos ali, então ele reaprende a sobreviver naquele ambiente mais selvagem, ele aprende a utilizar as coisas do ambiente. É claro que eu já vi adaptações de Robinson Crusoe, que eu conheço, né, por cima, a história do Robinson Crusoe. Ele vai passar por algumas adversidades, algumas aventuras nessa ilha, e eu acho que todo mundo conhece o básico da história de Robinson Crusoe, de tão famosa que ela é, né, de tanto que despertou gerações e várias adaptações, e também inspirou outros autores a escreverem histórias que se passam em ilhas com náufragos. Aliás, o filme O Náufrago sempre vem à nossa cabeça também, né, com o Tom Hanks. Então, sim, um grande clássico da literatura. Eu sinto que aqui eu estou passando uma recomendação altamente conhecida por todos, mas fica aqui já registrado que eu pretendo ler Robinson Crusoe este ano, esse clássico das ilhas. Aqui nós vamos ter a recorrência de alguns autores ingleses, gente. O Daniel Defoe era inglês e o Náufrago dele é em inglês também. Ele narra em primeira pessoa as aventuras de Robinson Crusoe na ilha. Agora vamos diretamente para o século XIX, em 1875, ou seja, mais de 100 anos depois, né? O Robinson Crusoe é de 1719 e agora estamos já no final do século XIX, em 1875, com um grande clássico da literatura, A Ilha Misteriosa, do Jules Verne. Aqui nós temos, inclusive, uma história inspirada já pelo sucesso de Robinson Crusoe, que o Jules Verne já adorava. Robinson Crusoe, de fato, inspirou muitos autores a criarem suas
histórias em ilhas. Aqui nós temos náufragos, só que inovando, o Jules Verne traz náufragos do ar, não náufragos de um navio ou de um barco. Aqui os náufragos caem de um balão. 5 náufragos e um doguinho muito fofo estão ali numa ilha vazia, sem absolutamente nada, ninguém, né, nenhuma estrutura, só a natureza, e eles precisam reaprender a sobreviver. Aqui nós temos homens de habilidades distintas que vão harmonizar para montar essa nova pequena sociedade, né? Eles são considerados colonos aqui na história, mas temos também uma história com muita ficção científica, com muitos detalhes de como eles vão utilizar a natureza para proporcionar uma nova vida. E é muito interessante essa parte. E claro, um mistério. O título do livro é A Ilha Misteriosa. Temos mistério, temos suspense, algo diferente ali naquela ilha. Há uma força estranha, algo que está sempre ali nos bastidores e eles não percebem de início, mas passam a notar algumas coisas que não têm exatamente uma explicação. E claro, vai ter uma revelação aqui no final desse livro. Eu amei esse livro, considero um dos meus favoritos. É uma jornada de personagens, traz um aprofundamento aqui dos dilemas, das aventuras, reviravoltas. Jules Verne arrasa. A Ilha Misteriosa é o meu livro favorito dele. E é um grande clássico com uma história que se passa numa ilha. Agora vamos para alguns anos depois, 1883, também é um clássico em ilhas e um livro que eu li há vários anos. Eu preciso reler esse livro, a história não tá fresquinha na minha mente, mas eu lembro de ter adorado e me divertido bastante. E eu estou falando de A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Esse é um autor bem versátil, como vocês podem perceber, né? Porque aqui nós temos uma história, um romance de aventura, caça ao tesouro, e ele também é extremamente conhecido pelo Médico e o Monstro, o estranho caso do Sr. Jekyll e Mr. Hyde, do Sr. Hyde, do Dr. Jekyll, do Sr. Hyde, enfim. O herói desse livro é o jovem Jim, e ele vai passar por uma grande caça ao tesouro. Piratas, um homem com uma perna de pau, então tem todos aqueles perigos. É o tipo de história que vai despertar a imaginação de crianças de todas as idades, porque nós ficamos adultos, mas não precisamos largar a criança que nós fomos um dia, né? Dá pra carregá-la junto conosco. E esse é um tipo de história divertida que vai nos lembrar desse período. Pelo menos eu amei quando eu li mais nova, e eu realmente quero reler novamente por essa edição aqui da Antofágia, que tá muito linda. Tem várias ilustrações. Aliás, uma curiosidade nesse livro, segundo a internet, é que foi neste livro pela primeira vez que apareceu um mapa do tesouro, onde a arca cheia de ouro enterrada estava marcada com um grande X, que tornou-se algo muito comum em histórias de caça ao tesouro. Agora vamos um pouquinho mais à frente, também final do século XIX, em 1896, com mais um dos grandes clássicos da literatura, de um escritor famoso pelas suas histórias de ficção científica. Jules Verne igualmente é famoso pela ficção científica, não lembro de ter mencionado. E eu acho que eu não mencionei, mas Jules Verne é um autor francês, né? Eu acho que é bom mencionar de nacionalidades. E agora o que eu mencionei, o Robert Louis Stevenson, é mais um autor inglês. Vários autores ingleses vão participar dessa lista. Vamos novamente para mais um autor inglês, o H.G. Wells, um autor que eu também adoro tanto. E eu estou falando agora de A Ilha do Dr. Moreau. Gente, A Ilha do Dr. Moreau é até agora... O Locke tá olhando diretamente pra mim. Eu não tô entendendo, ele tá olhando intensamente pra mim. Oi, Locke, tudo bem? Vai dormir. Ele tá aqui atrás do puff, deitado no escurinho, só que com o olho assim pra mim. Mas enfim, voltando. Um grande clássico desse escritor é A Ilha do Dr. Moreau. E, gente, esse é um livro sensacional. Inclusive tem vídeo aqui no canal, né? Alguns tem vídeo. O que tiver vídeo eu vou deixar aqui embaixo na lista, junto com os links pra Amazon, eu coloco quando tiver vídeo. É um vídeo mais antiguinho, mas eu lembro de ter ficado arrebatada pela quantidade de discussões que esse livro evoca, sabe? E também, claro, temos um livro de mistério. O personagem também é um náufrago que chega nesta ilha, ele precisa ficar nessa ilha por um tempo, que é a ilha do Dr. Moreau. Existe um doutor nessa ilha que tá fazendo ali uma coisa bem esquisita, que ele não sabe muito bem ainda. Então o personagem passa a narrar essa história de tudo que ele vivenciou nessa ilha, já que ele narra o que aconteceu no seu passado. E ele nos conta que foi uma coisa bem traumática, foi algo que realmente o marcou. Então a gente sabe que alguma coisa vai acontecer ali. É um livro que traz muitos debates sobre ética científica, até onde o homem vai, né, em relação ao que ele pode fazer com a ciência, sobre religião, sobre evolução. Então é um livro que despertou muitos debates no período e que tem algumas coisas desconcertantes também, mas é ainda o meu favorito do H.G. Wells. Dos 4 que eu li, dos principais, né? Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, grandes clássicos da literatura de fato, mas esse foi o que mais me marcou. Aliás, eu não tenho meu livro físico, eu li pela edição da Alfaguara em e-book, que estava esgotado, creio que ainda está, mas tem uma edição de baixo custo. Eu vou deixar a capa dessa edição aqui pra vocês darem uma olhada, mas eu realmente queria uma edição bonitona desse livro. Eu acho que ele merece uma edição muito legal, assim como vários outros que eu tenho do H.G. Wells, né, que já tem edições bem legais.
legais. E agora nós vamos dar um pulo no tempo. Algumas décadas vão se passar, estávamos em 1896 e vamos diretamente para 1939, com mais um dos grandes clássicos da nossa literatura, um dos livros mais vendidos, sucesso estrondoso desde que foi publicado. E eu estou falando da rainha maravilhosa do crime, Agatha Christie. Não tem como faltar, este aqui é um livro que estava no topo dessa lista, né? Foi o primeiro que eu coloquei na lista quando eu fiz, mas aí eu resolvi colocar a lista aqui em ordem cronológica e não sobrou nenhum, também publicado originalmente como o caso dos 10 Negrinhos. Aqui nós temos uma história numa ilha afastada, uma ilha vazia, onde temos apenas uma mansão e 10 convidados para esta mansão. Eles não sabem muito bem quem os convidou, eles vão assim meio sem entender tanto, e quando chegam lá, passam a morrer um a um. Então um deles é um assassino, fica aquele mistério, enfim. Eu acho que é uma das grandes premissas de suspense da literatura e é um livro extremamente intrigante, com muitas reviravoltas, com muitas suspeitas. Agatha Christie aqui criou uma história que inspirou tantas e tantas outras. É mais uma daquelas que criou uma tendência, né? Várias histórias que vieram depois inspiradas em não sobrou nenhum, filmes, séries, enfim. Um dos grandes livros de Agatha Christie, ela em seu auge, assim, maravilhosa, super engenhosa, e também já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, gente. Agora vamos apenas para um aninho depois, também um dos meus livros favoritos de ilhas. Eu amo esse livro, eu preciso reler, já tem vídeo no canal, mas eu realmente quero reler. E eu sei que algumas pessoas talvez até nem sintam tanto quanto eu sinto com este livro, porque assim, com o passar dos anos, algumas pessoas comentaram no vídeo, algumas amam também, outras nem tanto. Eu acho esse livro sensacional, preciso dizer isso pra vocês. Pra mim é uma recomendação assim de coração aberto, que é A Invenção de Morel. Eu acho esse livro incrível, gente, do Adolfo Bioy Casares, que é um autor argentino. E aqui nós temos um personagem que vai se refugiar numa ilha, ele é um fugitivo. E ele passa em determinado momento a encontrar algumas pessoas nessa ilha. Era uma ilha deserta até então, mas ele passa a ver algumas pessoas, né, que estão nessa ilha. Ele se esconde, ele não quer que essas pessoas o vejam ali, afinal de contas ele é um fugitivo, mas ele está sempre observando, passa a se envolver. E o problema é quando ele tenta entrar em contato com essas pessoas. Esse livro é extremamente intrigante. Ele é um livro também que vai debater sobre ética científica, sobre questões existenciais, vai nos fazer refletir muito. Ele traz uma grande reviravolta. Gostei muito do que está por trás dessa história. Você pode pensar em todas as teorias possíveis para explicar o que está acontecendo, mas é difícil chegar ao ponto exato. E também é dito que ele inspirou a série Lost, mas eu acho que não tem nada a ver com o final de Lost, porque na real eu nunca assisti o final de Lost, eu parei de assistir acho que na terceira temporada. Mas é claro que eu sei, né, mais ou menos o que acontece de tanto escutar. Mas eu acho que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que Lost é levemente inspirado, talvez, aqui na Invenção de Morel. Eu, de fato, acho esse livro sensacional. É um livro que vai unir, então, assim, ficção científica também, com literatura fantástica, com uma trama psicológica. Eu acho que o fato de ter tanto as questões psicológicas, assim, desenvolvimento psicológico no que o personagem tá passando em tão poucas páginas. Gente, esse livro é super fino, dá pra ler em um dia, mas ainda assim fascinante ao extremo. Então essa é outra recomendação que eu dou aqui abertamente dos meus livros favoritos que se passam em ilhas. Agora vamos para 1944, ou seja, 4 anos depois do livro que estávamos, com o nosso primeiro livro de literatura nacional dessa lista, não será o único. E eu estou falando de um livro, gente, que teve um impacto pra mim como leitora quando eu era criança, que eu simplesmente amei. Eu lembro de ter amado essa história e que agora, depois de mais velha, ano passado eu comprei o livro de novo e eu quero reler, vou reler, que é A Ilha Perdida. Ele foi publicado pela edição da Vagalume, aquela coleção maravilhosa Vagalume, gente. Eu amava aquela coleção. Quantos livros incríveis, quantas experiências maravilhosas eu tive com aquela coleção Vagalume ao longo de vários anos aí. Acho que muitos eram paradidáticos de escola. E A Ilha Perdida foi um dos meus favoritos, da Maria José Dupré. Tem outros livros dessa autora muito famosos, como A Mina de Ouro, como A Montanha Encantada. Também Eu Era Moisés, eu quero muito ler alguns livros dela e reler outros. Esse aqui é um clássico de literatura infanto-juvenil brasileiro, né? Não é o único infanto-juvenil nessa lista, até porque A Ilha do Tesouro, que eu mencionei, do Robert Louis Stevenson, também é um clássico de literatura infanto-juvenil. Esse aqui estamos falando de um clássico nacional, né? Não acho que não seja um livro conhecido em outros países, mas aqui no Brasil é amplamente conhecido. Acho que muita gente leu nas escolas. E ele é um livro muito encantador, sobre dois garotinhos que resolvem se aventurar e acabam numa ilha. Eles vão encontrar aqui algumas coisas inesperadas na ilha, eu realmente preciso reler para lembrar. E aqui é tão paradidático, gente, que tem um suplemento de atividades. Eu lembro que eu adorava, na época da escola, terminar
e fazer esse suplemento aqui de atividades dos livros. Foi justamente esse tipo de história, ler esses livros quando eu era mais nova, que me despertou também muito interesse por histórias que se passam em ilhas. Eu não fazia ideia, gente, que esse livro era tão antigo. Quando eu fui dar uma olhada, eu achei que ele era mais recente, 1944. Agora vamos para mais um dos grandes clássicos da literatura, escrito por um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e publicado em 1954. Eu estou falando de O Senhor das Moscas. Mais uma história assim extremamente famosa, muitas vezes lida em escolas, pelo menos nos Estados Unidos eu sei que é com certeza lida em escolas. Do William Golding, mais um escritor inglês dessa lista. Eu acho que não tivemos até agora nenhum norte-americano nessa lista, né? Teve um argentino, vários ingleses, um francês e agora mais um inglês. Ele nasceu na Cornualha, acabei de ver aqui, na Cornualha, costa litorânea da Inglaterra. Eu sei que essa é uma história de náufragos garotos. Eles estão fugindo da guerra, até onde eu lembro, porque eu não li ainda, preciso ler. E eles caem ali naquela ilha, só garotos caem na ilha, ou seja, garotos novos, garotos inexperientes, eles vão precisar aprender a conviver. Mas será uma convivência cheia de atritos, com alianças formadas de um lado, do outro. Claro, um livro que fala sobre sobrevivência, como muitos outros dessa lista, mas também sobre sociedade, sociabilidade, né, as interações sociais, a forma como os seres humanos interagem com o outro, o que vem de bom e ruim disso. Então é um livro que eu espero muitas questões interessantes, reflexões, especialmente por trazerem então garotos mais jovens. No âmago da história, né, não estamos falando de um livro com adultos, então acho que as emoções ficam à flor da pele, justamente por ter muita imaturidade envolvida. E é um livro aqui que fala que já foi visto como uma alegoria, uma parábola, um tratado político e mesmo uma visão do apocalipse. Uma reflexão sobre a natureza do mal e a tênue linha entre o poder e a violência desmedida. Alguns anos depois, agora estamos em 1962, com um dos grandes autores da literatura mundial, e eu estou falando do Aldous Huxley no livro A Ilha. O nome do livro é A Ilha, gente, apenas A Ilha. Eu amo Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo é um dos meus livros favoritos da vida. Pra mim ele é um grande clássico de ficção científica distópica, e em relação a livros de distopia, é pra mim o ápice, sabe? Eu gosto muito do 1984, né? Quando a gente fala em distopia, a gente sempre lembra de 1984, mas algo que me marcou muito em Admirável Mundo Novo é que ele é uma distopia supostamente sincera. Porque a gente vê muita deturpação ali em 1984, né? Temos aquelas pessoas no poder que falam uma coisa, fazem outra, enfim. Já em Admirável Mundo Novo, eu acho mais aterrorizante porque supostamente seria o melhor para a população de fato. Aquela busca por uma utopia de fato, uma utopia sincera e que torna-se uma grande distopia, né? Pra mim esse é o grande pesadelo. E aqui na ilha nós temos mais uma vez uma sociedade utópica. É mais um daqueles que eu não li ainda, que eu quero muito, muito ler. E esse foi o último livro publicado em vida do Aldous Huxley. Aqui menciona que neste último romance, né, ele volta a falar de uma sociedade idealizada, como fizeram em Admirável Mundo Novo, escrito 3 décadas antes. Em vez de situar seus personagens em um futuro sombrio, dominado pelo consumo e por sofisticados mecanismos de controle social, o autor elegeu uma ilha fictícia como palco de uma civilização que persegue serenamente a felicidade. E eu acho até aqui que, vendo por esse ponto, ele se assemelha, né, mais uma vez naquela questão da busca por algo bom, né? A busca por felicidade, serenidade. Aqui nessa ilha, por exemplo, a população renega o consumismo e o progresso tecnológico sem propósito, algo bem diferente de Admirável Mundo Novo. Hipnose, meditação, técnicas de yoga sexual e uma droga que permite mergulhar na autoconsciência, o moksha, fazem parte da vida cotidiana e aproximam as pessoas da realização de suas potencialidades. Curiosa essa questão da droga, porque o que diz aqui me lembra muito, muito, muito o livro de não ficção que eu já li do Aldous Huxley, que é As Portas da Percepção, o Céu e o Inferno. Foi justamente um livro que ele escreveu pelo teste de substâncias alucinógenas que poderiam trazer uma percepção superior. Um livro extremamente interessante que eu acho que eu fiz vídeo no canal também. Com mais um salto na lista, estamos agora em 1990 e 1995. São 2 livros que eu tô considerando aqui na lista como um só, e também o primeiro autor norte-americano dessa lista, que é o Michael Crichton. Jurassic Park, nada menos que Jurassic Park, né? Super conhecido, especialmente por conta das adaptações, uma história que a gente conhece desde criança. Esse livro é incrível, é uma ficção científica que, assim como outros livros, vai debater a ética científica, até onde os homens devem ir, com o que podem fazer com a ciência, aqui com a criação de um parque temático de dinossauros feitos em laboratório
para atender à diversão dos seres humanos, né? Que é um paralelo que a gente pode fazer também com os parques de animais, parques temáticos, os vários ao longo de tantos anos, né, famosos que os seres humanos criam, enclausuram animais, o retiram da natureza, enfim. Hoje em dia tem uma consciência muito maior, né, em relação ao malefício desses parques temáticos para os animais. Além de debater ética científica, né, o famoso "a vida dá um jeito", até aqui atrás dessa edição tem "a vida dá um jeito, life finds a way", que é uma frase bem famosa de Jurassic Park. Também é uma história com muita aventura, é um thriller de suspense e ficção científica com várias reviravoltas, com algumas mortes, inclusive mortes diferentes do filme. Tem algumas mudanças aí na adaptação, então se você já assistiu várias vezes o Jurassic Park, assim como eu, ainda assim dê uma chance aos livros, que são incríveis. Eu tô aqui com essas duas edições, essa mais recente que eu ganhei da Aleph, com essa capa super divertida, e essas aqui, né, que já são mais tradicionais, todos conhecem. Os dois se passam em ilhas, esse aqui na Isla Nublar e esse na Isla Sorna. Aqui nós temos a ilha do parque temático e aqui nós temos a ilha em que esses animais foram criados em laboratório. Inclusive, gente, esse livro é muito, muito diferente da adaptação. Eu tô com o livro certo na mão, né, sim. Jurassic Park também tem suas diferenças, mas ele ainda se assemelha um pouquinho mais. Já esse aqui eu achei totalmente diferente e de uma forma incrível, porque eu não gosto da continuação de Jurassic Park nos cinemas. Eu não curto aquele filme do Mundo Perdido. Já esse livro aqui é sensacional. Ele se assemelha muito, né, ao tipo de história que você vai encontrar aqui em Jurassic Park, então as aventuras se repetem de uma forma diferente e super instigante. Eu gostei demais de O Mundo Perdido, eu até falei pra vocês que eu acho que eu gosto mais desse aqui do que o primeiro, e eu adoro esses dois livros, são grandes favoritos. E são sim histórias que se passam em ilhas, ilhas na Costa Rica, ilhas remotas, ilhas que as pessoas nem sabem o que está acontecendo, né? Não sabem muito bem da existência, já que ali temos os experimentos de dinossauros que voltam à vida. É um tipo de história muito, muito similar ao Westworld. Eu sempre embolo a língua pra falar Westworld. Ai, não vou conseguir falar direito. Essa série maravilhosa da HBO que eu amo tanto e que também foi criada pelo Michael Crichton. Foi criada como um roteiro para um filme, né, que depois tornou-se uma série. E é a mesma coisa se você parar pra pensar, só que em Westworld nós temos um parque temático de robôs, né, no caso humanos sintéticos ali, e mais uma vez essa questão da ética de criar seres humanos robôs e controlá-los. A mesma coisa que é feita aqui em Jurassic Park, tentar controlar esses animais, que são seres vivos, para a diversão dos seres humanos. Bom, agora estamos no mesmo ano. O próximo livro também foi publicado em 1995 e também por um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. E eu estou falando dessa vez de A Quarentena, do Leclésio. Leclésio é um autor francês, na real ele é precisei olhar aqui no Google. Ele é franco-mauriciano. Inclusive, eu li um livro eu já li dois do Leclésio, mas um deles foi o Africano, em que ele vai contar o período em que ele viveu na África com o seu pai, né? O seu pai é o africano do título. E tem outro livro dele que eu quero muito ler, que é Refrão da Fome. Sua mãe era francesa e esse Refrão da Fome conta mais da história de sua mãe, enquanto o Africano conta mais do seu pai. Eu adorei o Africano, eu também li dele o Pauana, que foi publicado pela Cosac Naif, o Africano igualmente. E eu tenho esse aqui publicado pela Companhia das Letras, que é A Quarentena, que ele conta também uma experiência real do seu avô. Então ele pegava muito, né, das histórias da própria família para escrever. E aqui então nós temos essa história em que algumas pessoas precisam ficar em quarentena por conta de uma epidemia numa ilha. Tanto é que vocês podem ver aí meio que uma ilha aqui na capa do livro, uma solidão aqui presente. Eu tinha lido uma coisa aqui na apresentação do livro, na Companhia das Letras, que eu achei muito interessante. Fala aqui, ó, este é um livro sobre o mar, um romance de aventuras, uma meditação sobre a natureza, uma fábula sobre a potência do amor. Terminada a leitura, estamos esvaziados, como se estivéssemos submetidos a uma misteriosa provação física. A quarentena é o período que um grupo de europeus é obrigado a passar numa ilha, onde estarão entregues a si mesmos, à doença, ao medo, à incompreensão e ao ódio. A ilha, é essa parte que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a ilha como um lugar fechado e aberto ao mesmo tempo. Porque a ilha tem essa questão, né, de ser um local fechado, isolado, um local até de certa forma claustrofóbico, porém é um local aberto ao mesmo tempo, né? Estamos aí em meio à natureza, num local completamente aberto. Eu achei bem interessante justamente essa frase para se referir à atmosfera de uma ilha. Logo aqui no início da orelha fala justamente, né, que seguindo os caminhos da colonização francesa no final do século XVIII, a família Jean-Marie G. Leclésio, né, a família dele, emigrou para a Ilha Maurício, por isso ele é franco-mauriciano, né, que eu mencionei,
no Oceano Índico. 100 anos depois, voltando para casa após uma temporada na França, o avô de Leclésio é posto em quarentena no ilhota nas proximidades, juntamente com os demais passageiros do navio, contaminado por uma epidemia. E essa questão de quarentena e epidemia é algo que a gente até se relaciona, né, na atualidade. E eu quero muito ler porque eu gostei demais da narrativa do Leclésio no africano. Eu acho que isso aqui vai ser muito interessante também. Eu tô até impressionada que essa é uma lista com quase nenhum autor norte-americano, né? É uma coisa curiosa, porque a gente acaba ficando muito preso à literatura norte-americana, preso entre aspas, né? Mas é porque a gente é bombardeado constantemente com muitos autores norte-americanos e acabamos lendo muito literatura norte-americana. Agora vamos para 1997, um pouquinho depois, né? 2 anos depois, na literatura portuguesa, com o Conto da Ilha Desconhecida do José Saramago. Eu fico na dúvida se esse se encaixa, mas eu creio que sim, né? Olha o título. Eu não li esse livro ainda, mas eu sei que é um personagem que busca uma ilha desconhecida, mas só por ter essa temática da procura de uma ilha, que talvez seja uma metáfora nessa história, porque eu ainda não li, já entra nessa lista, né? Eu quero muito ler José Saramago, já tenho alguns livros dele aqui em casa. Esse eu não tenho, eu acho que eu tenho no Kindle, talvez. Mas um homem vai ao rei e lhe pede um barco para viajar até uma ilha desconhecida. O rei lhe pergunta como pode saber que essa ilha existe, já que é desconhecida. O homem argumenta que assim são todas as ilhas até que alguém desembarque nelas. É um pequeno conto que fala aqui que pode ser lido como uma parábola do sonho realizado, como um canto de otimismo em que a vontade ou a obstinação fazem a fantasia ancorar em porto seguro. Bom, eu não sei se de fato aqui nós temos uma ilha, mas porque eu não li ainda, né? Esse é daqueles que eu quero ler, mas só pelo título estou colocando aqui o Conto da Ilha Desconhecida, uma busca por uma ilha, então já entra na temática. Agora vamos para 2003, um livro de suspense muito famoso, muito aclamado, que eu só vi o filme. Eu até me arrependo de certa forma, por mais que eu ame o filme, eu me arrependo, porque esse é um livro que eu queria muito ter lido antes, sabe? De ter realmente tido a experiência de não saber o mistério dessa história e depois ter ido conferir a adaptação. E eu estou falando aqui de Ilha do Medo, do Denis Lehane. O livro, na verdade, se chama Paciente 67, tornou-se conhecido como Ilha do Medo por conta da adaptação em 2010, que foi dirigida pelo Martin Scorsese, né, estrelada pelo Leonardo DiCaprio, uma adaptação muito famosa e um filme realmente incrível, gente. Claro, foi interessante assistir o filme e ter a reviravolta no filme, porque eu realmente não a sabia, né, me lembro que na época eu não fazia ideia, foi uma grande reviravolta, mas eu realmente queria ter lido antes. E aqui nós temos aquela temática da ilha, do mistério, de pessoas que chegam nessa ilha para investigar o desaparecimento de uma paciente num hospital psiquiátrico isolado. E tem todo aquele clima chuvoso, tempestades, o suspense no ar. É o tipo de livro, gente, que eu tenho certeza que eu ia amar. Eu adoro esse tipo de história. Suspense e ilha é comigo mesmo. Então, Ilha do Medo, Paciente 67, é daqueles livros que eu realmente queria ter tido a oportunidade de ler antes de saber de fato o que é que estava por trás, porque realmente traz reviravoltas incríveis. É um suspense muito, muito psicológico, sobretudo, até porque estamos falando de hospital psiquiátrico, investigação, coisas que não são o que parecem, alguns mistérios obscuros por trás, enfim. É incrível o filme, eu adoro aquele filme, e é um livro do Denis Lehane, que é um autor muito famoso também de histórias de suspense. Inclusive tem um livro dele aqui que eu pretendo ler logo mais, que é o Gone Baby Gone. Vamos combinar que só pela capa que vocês estão vendo aí na tela já dá aquela vontade imensa de ler. Se você também é como eu, que gosta de literatura policial, livros de suspense, eu tenho certeza que a curiosidade é despertada imediatamente. Agora vamos para mais um livro de autor brasileiro, o segundo dessa lista, né, fora o da Maria José Dupré. Esse eu não conheço também, gente, eu não conheço o autor. Eu comprei esse livro ano passado porque ele traz uma história que se passa numa ilha. Eu li comentários bem positivos, eu li matérias na época sobre o livro, que é Os Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia, publicado pela editora Record. Esse é um livro publicado em 2016, é um livro relativamente novo, e fazem uma associação desse autor com o Conrad, né, o Joseph Conrad. Então é o tipo de história talvez que pode ser encontrada em histórias de Joseph Conrad. Trata-se de uma aventura extraordinária que se alterna entre o século XVI e o tempo presente, a verdade e a ficção, o diário do corsário holandês Olivier Van Noort, um tesouro perdido, monges beneditinos, culpas antigas e a busca por redenção em uma ilha remota da costa chilena. Eu acho que esse livro promete, sabe? Eu lembro de ter gostado muito dos comentários que eu vi as pessoas fazendo sobre ele na internet quando eu descobri a existência, e eu gosto demais dessa capa. Pelo fato de se passar numa ilha já me chama a atenção. E o último livro dessa longa lista, né? Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, e que é um lançamento da editora Intrínseca. Inclusive eu nem tinha percebido que esse livro se passa numa ilha, e agora eu estou assim, com a vontade lá em cima de ler. Eu até teria colocado esse junto com E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie, porque essa autora, no único livro que eu li dela, A Última Festa, ela também faz uma história tipo homenagem às histórias de Agatha Christie. E eu acho que mais uma vez ela faz isso agora com o livro A Lista de Convidados.
que foi um dos últimos livros do Intrínsecos. Eu acho que esse aqui foi Intrínsecos de fevereiro, né, desse mês corrente. Então vai ser lançado muito em breve pela editora Intrínseca na versão de livraria. E se vocês perceberem aqui na capa do livro, olha que capa linda, gente. O cartão postalzinho sempre traz a capa da versão livraria. E essa aqui é a capa do livro na versão livraria. Dá pra perceber aí já uma ilha, algo meio tenebroso, uma tempestade talvez, aquele clima, né, de suspense e mistério, a lista de convidados, várias pessoas juntas, com morte, assassinato, enfim. É o tipo de história de suspense que eu adoro, eu tô com muita vontade de ler este livro. Adorei a capa, a versão da capa de livraria vai ser incrível. Inclusive lembra um pouco a atmosfera da capa do livro que eu mostrei, né, do Paciente 67, então é o tipo de história que me desperta muita curiosidade. Nessa história tem uma celebração de um casamento nessa ilha, né? Por isso o título A Lista de Convidados, e que tem fortes doses de mistério e tensão. Eu adoro. Tem uma forte tempestade aqui nesse casamento também, né? Dá pra perceber pelo tempo inclemente da capa, já dá aquela atmosfera toda pitoresca e, né, cheia de mistério, sombria, por conta desse clima de tempestade, de ilha. Gente, adoro, vocês já perceberam, né? E que a festa dos sonhos vira um pesadelo quando uma queda de luz deixa todos no escuro e de repente uma das pessoas presentes aparece morta. Eu tinha lido outra coisa sobre esse livro que tinha me chamado muita atenção, só que eu não tô lembrando onde era agora, mas sei que tem um negócio meio pantanoso também, enfim, é o tipo de ambientação que eu amo em história de suspense. E então acho que tem uma vibe aí, talvez, até de Não Sobrou Nenhum, né? Já que essa é uma autora que é muito fã de Agatha Christie, e aqui estamos falando de uma reunião numa ilha. E então fechamos a nossa lista de 15 livros, na real 16 mencionados, que se passam em ilhas, ambientados em ilhas, com grandes diferenças aí de tempos, de autores, de períodos, gêneros diversos, tópicos diversos, décadas, séculos diferentes, mas todos eles então com essa temática em comum e também muitos com a questão da sobrevivência aqui na base. Eu acho que histórias que se passam em ilha evocam muito essa questão, esse lado da sobrevivência. E claro, eu vou adorar saber as dicas de vocês. Se você conhece mais histórias legais que se passam em ilha, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou amar incrementar minha lista. E vamos conversar, então me conta se você já leu algum desses livros, se quer ler, vamos trocar uma ideia que essa é a melhor parte. Temos vários outros vídeos nessa playlist, nesse tema, listas, né, de suspense, thriller psicológico, enfim, acho que já tem alguns, assim, terror, livros de terror já fiz também. Dá uma olhada na playlist, eu vou deixar aí nos cards ou na tela final pra vocês conferirem. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Vamos conversar aqui embaixo, beijo enorme a todos e até a próxima.